Olha, quando o papai veio pastorear aqui na segunda igreja, eu já estudava fora, sabe? Era o meu segundo ano de faculdade, eu fiz em Londrina. Então, a minha memória é mais dos finais de semana que eu vinha para cá, aí mais da escola dominical e tal, né? Mas uma coisa muito importante que eu acho é que eu não estive nesse processo de transição, o papai da central para cá, né? E quando eu cheguei, num ano eu cheguei e falei assim, agora o papai vai ser da Vila Industrial. E eu me lembro que eu fiquei super feliz, porque essa igreja a gente viu crescer, né? Eu acompanhei desde o comecinho na casa da dona Santana, né? Era a casa dela mesmo. Aí a gente começou a congregaçãozinha na sala dela e foi aumentando, e o coração dela aumentando, cedendo a casa, cedendo todo o espaço, e até que se formou a igreja, né? Então a minha memória é mais da fundação, do início da igreja até o papai vindo sendo o primeiro pastor aqui, que é uma bênção. Eu lembro, eu sempre gostei de falar que o papai foi um exemplo para mim, porque o que ele pregava no púlpito, ele vivia dentro de casa. Isso trazia uma tranquilidade para nós, né? Uma alegria, e saber que ele era do Senhor, né? Remete assim à brevidade da vida, né? Passaram-se 50 anos e foi como um sopro ligeiro, né? E vendo assim, essa confraternização é um presente de Deus para mim, porque a gente pôde, é uma oportunidade de a gente rever, saber como que Deus tem trabalhado na vida de cada um e como que Deus tem sustentado cada jovem, né? Ex-jovem, né? Então eu peguei o começo mesmo e a gente já tinha bastante amizade, né, a turma. Então foi muito gostoso. Nós chegamos assim já com tudo, e a mocidade aqui é muito unida, era muito unida, muito amiga, todo mundo. Então a gente já começou trabalhando e cantando e fazendo todo o trabalho que a mocidade e os adolescentes fazem. A mocidade e os adolescentes também eram muito comprometidos com o Senhor e era muito gostoso. Eles gostavam de estar sempre junto, orando, de estar evangelizando, né? Então isso foi muito bom, porque como nós estávamos vindo, né, lá da central e eu era adolescente, eu achei que assim, para mim seria, né, será no começo, como que, né, eu tinha amizade, mas eu frequentava lá, né, estava ativa lá, filha de pastor, você está sempre ativa, né? Mas nada, eu cheguei aqui, fui super bem acolhida e já cheguei também trabalhando junto e foi muito bom. E ver o trabalho do papai aqui também, a dedicação dele, da mamãe, né? E então meu coração bate forte por essa igreja. E pelos jovens, quero deixar versículo. Para os jovens eu quero deixar aquele versículo, Provérbios 4:23. Sobre tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E é bem isso, o jovem tem que fazer de tudo, manter firme nos caminhos do Senhor, porque
ela é o único caminho, né? A única verdade e a vida. Então, que os jovens continuem firmes, trabalhando sempre para o Senhor, que essa igreja continue cada dia mais crescendo, fortificando, né? Dando frutos. Olha, desde quando o grupo foi criado, foi muita expectativa, né? E é uma alegria imensa, porque a gente revê aquela turminha que batalhou, não é? Que, de uma certa forma, se colocou na mão de Deus para ser instrumento de graça na vida de pessoas, não é? Então é uma alegria imensa, né? A gente teve o almoço agora há pouco, vê um chegando, outro chegando, né? Ver o que mudou, não é? Onde estão, como é que vivem e acima de tudo, porque continuam, né? Na palavra, firme na palavra e falando do amor de Jesus, isso é mais importante, exalando o perfume de Cristo, né? Que a nossa mocidade, ela foi muito atuante na evangelização. E nós tínhamos muito, na parte da tarde, os grupos de evangelização. Então, começava às 2h. Então, terminava a EBD, o pastor Lacerda passava nas casas dos jovens, né? Para que eles pudessem ajudar, né, com as crianças na evangelização. Enquanto ele falava com os adultos, nós ficávamos com as crianças. Então tinha vários pontos de pregação e nós íamos. Então isso marcou a nossa vida, porque tanto eu como meus irmãos, né, a família Matsu, nós íamos todos para a evangelização das crianças à tarde. Às vezes não dava tempo de almoçar, pegava um pão, enrolava tal, e ia. Então isso foi um ponto que marcou a nossa vida, né, de como o pastor Lacerda conduzia a igreja, despertando para missões também. Tem um verso em Colossenses que ele fala: assim como recebestes a Cristo, andai nele. E isso faz toda a diferença, não é? Nós observamos que, por exemplo, a minha vida, não é, em missões também, influenciada, eu estava comentando há pouco, né, pela pregação e palavra que o pastor Lacerda trazia, pelo desafio missionário que ele levou para a igreja. Então, para essa nova geração, assim como vocês conheceram Jesus, andem nele. Fiquem firmes na palavra, né? E hoje a gente pode, né, com muita alegria e honra, estar aqui depois de 51 anos, né, comemorando, né, louvando a Deus, porque de ano em ano o Senhor vai abençoando a sua obra. Então, permanecer em Cristo, que Ele garante toda a nossa história. Eu tenho lembrança de quando a gente era mais criança, tenho lembrança de quando organizou a igreja, lembro da organização da mocidade. Lembro, acho que de um dos primeiros encontros, que foi com a mocidade de Botucatu, que eles vieram para cá, depois acho que a gente foi para lá, se não me engano. Lembro desse intercâmbio. A grande lembrança que eu tenho é dos amigos que a gente tinha aqui, do pessoal da igreja mesmo. Lembro dos louvores, da participação da mocidade, da igreja. Lembro dos cultos que faziam fora da igreja. Lembro muito dos cultos que fazia na graminha, na fazenda do Adonias, do Amós. Lembro muito da nossa turminha. A sensação é boa, né? Porque a gente vê que a gente continua aqui. Eu fiquei muito tempo fora, mais de 17, quase 20 anos, voltei, depois começamos a frequentar a igreja, depois nós fomos para a Central. E no fundo a gente era da Central, né? Depois, quando veio a congregação, a gente passou a frequentar a congregação. Algumas famílias que vocês já sabem, fundadoras, que moravam todos aqui na Vila Industrial. E aí depois a gente voltou para a Central, mas a gente sempre tem um vínculo aqui, tá? Eu não me lembro, desde quando eu fui estudar, que eu fui na igreja em São Paulo, ou em Ribeirão, ou até lá no Rio, às vezes. Assim, eu não me lembro de ter pedido transferência da Vila Industrial para uma outra igreja. Até hoje, na Central, eu não peguei minha transferência daqui e fui para lá, entendeu? Mas aqui eu acho que ficou... Essa igreja, no fundo, ela não era uma igreja, ela era uma família. Essa igreja foi fundada por algumas mulheres e senhores maravilhosos que moravam aqui por perto. Então, talvez 10 famílias do lado de cá, do lado de lá, e essa rua Francisco Fortunato, acho que era um encontro dessas famílias no final de semana, entendeu?
existia o lado espiritual, ninguém podia negar, porque essas mulheres eram mulheres de fé. Posso falar alguns nomes? Dona Yolanda, Dona Estelita, Dona Enide, minha mãe, Corali, Dona Loide, a mãe do Haroldo, seu Gomer, seu Sebastião, seu Joaquim. Então eram todas pessoas de muita fé, né? E aqui eu acho que era a família espiritual deles, era a igreja deles. E a gente passou isso pra gente. Eu não estou aqui todo dia, não estou aqui nos finais de semana, mas eu tenho um carinho especial por essa igreja. Não, eu tenho que parabenizar essa igreja, porque até a Senderia estava conversando com a Lúcia, mudou muito, né? Do que era, né? E essa igreja tinha uma grande vantagem, quando eu chamava, sempre teve muita criança. E essas crianças cresceram, foram os primeiros jovens, e hoje eu vejo que ainda tem muito, né? Então acho que manter a igreja, ficar na igreja, manter o lado espiritual, e a gente foi criado nisso, né? Então por mais que a gente desvie ou tente não frequentar, a gente acaba voltando, né? E voltar é bom, e aí isso é excelente para a igreja, tudo. Nesse mundo de hoje, né, a gente vê que o mundo está diferente, está difícil. Eu acho que pode ser o fim do mundo, né? Pode ser que Jesus esteja voltando, né? Então eu acho que uma igreja aqui, nesse local, com essa tradição, com esse lado familiar, espiritual, eu acho muito importante o jovem, a criança manter essa frequência aqui. É diferente de outros lugares, eu acho. Eu não me sinto daqui, entendeu? Sim, mas a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente acaba sempre pensando aqui. E é bom rever o pessoal, que a gente não vê há um bom tempo. Mesmo na minha cidade, às vezes a gente não se encontra, né? Então eu acho que é muito importante esse grupo. E essa igreja em especial, para mim, ela tem esse lado muito estreito, de família, de criança, de amigos. Eu acho que essa igreja já tem isso. Não frequento atualmente aqui, não sou membro, mas também nunca pedi transferência, entendeu? Então acho que eu continuo aqui, então, de alguma forma. Então eu acho isso muito importante. Não, parabenizar vocês pelo aniversário da igreja, por essa atitude de trazer um pessoal antigo, que realmente acho que é da primeira mocidade mesmo, 74, 75, 76. E são tantos momentos que a gente passou que é difícil de lembrar, né? A gente foi tão bom isso tudo aqui. Mas parabenizar a igreja por ser o que é hoje, e que continue sendo assim, que Deus abençoe todo mundo dessa igreja. Acho que a união que a gente tinha, né? Que eu estou aqui desde do início mesmo, era apenas um ponto de pregação, né? Mas o que me marcava mais era a união que a gente tinha, né? De estarmos juntos, estar trabalhando, né? Se envolvido, né? No trabalho da igreja. A melhor lembrança é quando a gente, naquele tempo, a gente fazia serenata depois da, né? À noite, depois de meia-noite até, a gente ficava até quase o dia amanhecendo mesmo, né? Então era gostoso isso, né? Também a parte social, né? As brincadeiras que tinha depois, né? Nas casas dos jovens, né? É muito gostoso, né? Porque aí vem as lembranças, né? Então é gostoso demais, né? A gente ver, estar revendo novamente esse pessoal, né? Então isso para mim traz boas lembranças, né? Gratificante, né? Aí eu gostaria de falar, né, que os jovens só tem a ganhar quando se envolve, né, no trabalho de Deus, né? Tem o crescimento, a maturidade espiritual também, não só psicológica, física, né? Mas principalmente espiritual, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Para os jovens, né? De agora, principalmente, né? Gostaria que a igreja, né, continuasse crescendo, como tenho visto, né? Tem se envolvido, né? Gostaria, né, muito isso, que a igreja tivesse sempre, né, com essas atividades, com esse objetivo, né? Bom, eu tenho boas lembranças daqui, né? Não dá para contar tudo, né? Apesar de ter ficado aqui 1993 e 94, né?
Mas o meu pastorado aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Industrial, a gente fez um investimento na área de educação cristã. Na escola dominical, a escola dominical era bem dinâmica, né? Inovamos também até uma classe de casais. E a mocidade também investimos um pouco. Tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens, né, com a mocidade. Levamos uma representação da mocidade também lá em Lavras, né, no Congresso Nacional. Então foi um período muito gostoso, muito bom, muito dinâmico, e pudemos ver assim, um resultado na vida da igreja, né, uma vida de comunhão, de paz, né, foi muito gostoso, muito bom. Nós convivemos com uma experiência interessante que quando nós fomos visitar Itapema, a Igreja Presbiteriana de Santa Catarina, em Santa Catarina, e quando nós estávamos saindo aqui de frente à igreja, o templo, né, andamos mais ou menos aí uns 10 quilômetros com ônibus e quebrou esse ônibus. Tivemos que voltar para Presidente Prudente e conseguimos um mecânico e tudo, foi mexer nesse ônibus, saímos daqui no outro dia, mais ou menos, acho que umas 5 horas da manhã. A paciência, né, dos jovens em ficar dentro do ônibus, ali na mecânica e tudo mais e tal, e depois de viajar o dia inteiro para chegarmos lá em Itapema, né? Então foi uma história que marcou muito, né? E depois uma outra viagem já foi aqui para o Mato Grosso, também muito gostosa, levamos comida e frutas e tudo, mas foi muito gostoso. Então foram 2 viagens, né, que marcou bastante, acampamento também com os jovens, né, a participação de todos, foi muito legal, muito bom. Bom, primeiramente parabenizar a igreja, né, por esse período, né, e agradecer a Deus o tempo que pudemos estar aqui, e agradecer também os pastores que passaram por aqui. Todos eles fizeram a história da Igreja Presbiteriana de Vila Industrial, né? Agradeço em particular a Deus porque eu fiz parte dessa história, né? E a gente pôde colaborar um pouquinho para o desenvolvimento aqui da igreja, né? O templo, hoje temos esse templo, na nossa época nós ao lado aqui do templo, né, tinha uma casa de madeira, conseguimos comprar essa casa juntamente com o conselho, então foi investimento. O que eu deixo meus parabéns para a igreja e que possam, né, cada irmão e irmã prosseguir firme na sua caminhada cristã, porque vale a pena, né? Manter essa unidade, essa paz e cada um colaborar, né? Que se cada um fizer o seu papel, desenvolver a sua missão, a igreja cresce, a igreja desenvolve e a igreja vai estar sempre alegre, né? Comemorando os seus aniversários com essa alegria que a gente está vendo aqui, né? Presente aqui com os irmãos desse 51º aniversário, né? Um abraço a todos, um abraço ao conselho da igreja presente agora, né? Atual, e que Deus esteja abençoando cada irmão, cada irmã de uma forma assim, muito especial e possam crescer em Cristo Jesus. Olha, eu me lembro de vários momentos, mas um que ficou gravado para mim, que eu nunca esqueço, é que na época da nossa mocidade, a gente gostava muito de fazer serenata. Só que não era uma serenata assim, de pouco tempo. Normalmente a gente saía na virada do ano e eu lembro que uma vez eu cheguei em casa às 7 horas da manhã. Só que isso, a gente ia a pé, a gente andava praticamente todos os bairros de Presidente Prudente indo na casa dos irmãos. Então, esta lembrança eu carrego para sempre da época da mocidade aqui da IPVI. É muito bom. Olha, eu creio que os desafios maiores que a gente passou, por exemplo, eu lembro também de uma situação que a gente gostava muito de fazer intercâmbio, né, com outras mocidades. E eu lembro que a gente não tinha uma condução própria, não tinha nada assim para que levasse a gente. E a gente tinha aqui uma pessoa muito especial que hoje não está mais com a gente, já está com Jesus, que o nome dele é Eliezer. E ele tinha um caminhão de boi. Aí o que a gente fazia? A gente ia fazer intercâmbio, e a gente fez uma vez para Teodoro Sampaio, aí a gente lavava todo o caminhão e a gente subia nessa carroceria e ia fazer os trabalhos, né? Então,
a gente vê assim, recorda com alegria, porque nada impedia a gente de ir, sabe? Nada, eu não vou por isso, não. A gente aceitava o desafio e a gente ia com a maior alegria, ninguém reclamando da condução ou de qualquer outra coisa. Então isso me traz bastante alegria de saber que a gente fez mesmo com todos os obstáculos, né? Uma vez, a gente fazendo serenata, a gente foi até a casa do pastor Lacerda fazer uma serenata para ele, que ele foi o primeiro pastor, né? E a gente, na hora que ele abriu a janela, o pessoal começou tudo a rir, porque ele acordou e levantou e o cabelo estava tudo assim. Gente, aí a gente não sabia se cantava ou se a gente ria. Então, esse episódio ficou muito gravado na minha mente, né? E foi muito legal, porque foi algo assim que a gente continuou cantando, mas alguns não conseguiam. E são momentos assim que realmente eu não esqueço. Eu quero dizer para vocês, né, para toda a igreja, principalmente para os jovens de hoje, que não desistam. Por mais que seja difícil, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, não deixe de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Porque às vezes a gente passando por momentos difíceis, nossa primeira sensação é assim, eu vou afastar da igreja, eu vou... Pelo contrário, você tem que continuar mais firme, vindo, né, buscar, estar aqui com os irmãos, que é maravilhoso. E eu louvo a Deus porque desde os 9 anos de idade eu estou aqui na IPVI e nunca mudei, nunca saí daqui. E eu começo a ver a minha história e tudo que eu sou hoje, que eu conquistei, eu devo muito aqui. A quem? Aos pastores, desde o pastor Lacerda até o pastor Aníbal, todos que passaram por aqui, menos ou mais tempo, todos deixaram uma marca na minha vida, né, positiva, que eu aprendi de alguma forma. Então, eu louvo a Deus por estar participando dos 51 anos da IPVI, com muita alegria e reunindo algumas pessoas que estavam lá no começo, né? Então, vale a pena a gente permanecer fiel até a morte, porque Ele vai nos dar a coroa da vida. Era isso que o pastor Lacerda sempre falava pra gente. Então, eu louvo a Deus por isso. Parabéns, IPVI, pelos 51 anos. Nós fazemos parte dessa história. As barracas eram carregadas. E o repertório de música de despedida era tão grande que era só aquele cantar hoje. Deus os guarde pelo seu nome. Era só isso. A gente cantava e chorava, porque ia embora, ia acabar. E o corinho era buscar primeiro. Buscar primeiro. Tem um detalhe importante daqui. O pessoal da mocidade aqui ficou bem unido, né, na época aqui, porque não era só o domingo na igreja. Sim, eu, teu irmão, Haroldo Sênia, Haroldo Matsu, Edson, a gente saía de lá, do lado de lá, vinha para cá, a semana toda a gente se encontrava 3, 4 vezes. Isso era verdade. Tomava café na casa da dona Estelita, ia lá na casa do Adelmo, comia macarronada na casa da dona Erminda. Ai, que delícia. Lembra quando tinha... Detalhe, com a pimenta boa dela. Entendeu? Então, não era só aquela coisa da mocidade na igreja. Fazia fundo com casa de quem? Durante a semana, da né? Laírce. Durante a semana a gente se visitava. A minha casa fazia fundo, o terreno nosso, com a da Laírce ali. E eles moravam na casa, Dona Lourdes, São Antônio, vocês moravam lá. E o Eliezer morava no barracão no fundo, lembra? De manhã, ele acordava a vizinhança toda cantando com aquele vozeirão dele. Onde está? Onde está? Aí a gente acordava e falava, olha, a gente tá cantando, tem que levantar. E uma coisa bem legal que eu lembro também era que as irmãs da igreja chamavam os jovens no domingo para almoçar nas casas. Sim, é verdade. E fortalecia, porque ia 2, 3 jovens. Era É bom dar essa ideia, hein, hoje, né? Quem sabe, né? Vamos falar com a Sara. Vamos fazer isso. Você ia falar, Raíssa? Foi no tempo da Marieta, que foi presidente. Nós fomos em São Paulo, né?
Nós fomos em duas igrejas, a Vila Esperança e a Vila Formosa. Eu lembro da Vila Formosa. E Botucatu Botucatu foi também. Foi. Mas eu não lembro que se o pessoal de Botucatu veio primeiro e depois a gente foi. Veio também, veio. Eles E a vieram. Vila Formosa também veio, não veio? Veio. Era legal. Ai, tanto é que o Edson e a Lourdes Se conheceram na Vila Formosa. Nesse intercâmbio. Foi mesmo. Ela era da Vila Formosa.